Olá, seja muito bem-vindo ao BolaCast, o meu nome é João Pedro Fará. E nessa primeira análise aqui no canal eu vou logo comentar sobre a partida entre Vasco 0, Botafogo 4, partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal para a gente poder crescer ainda mais. E a gente vai ter análises, entrevistas, enfim, tudo sobre o mundo do futebol. Bom, o Vasco ontem já entrou pressionado em São Januário depois da derrota por 1-0 contra o Guarani, da forma como foi, o Germancano perdendo o pênalti e logo em seguida o Guarani vencendo a partida. E os poucos torcedores do Vasco que estiveram presentes, e não é para menos diante da situação do clube, presenciaram uma das piores partidas que o Vasco fez em toda a sua história. O Vasco até começou jogando bem, teve duas chances logo em seguida, com o Germancano, chutou e o Diego Loureiro, o goleiro do Botafogo, defendeu. Logo em seguida, no escanteio, o Nenê cruzou na cabeça do Ricardo Graça e o Diego Loureiro mais uma vez defendeu. Mas os erros básicos do Vasco, os erros infantis, são pontos já conhecidos da torcida do Vasco. E foi dessa forma que o Botafogo abriu o placar em um contra-ataque de um escanteio do Vasco. O Botafogo deu 2 toques na bola e o Varley cruzou para o Marco Antônio abrir o placar. Aí o torcedor do Vasco se pergunta por que o Zeca não deu bote, por que o Zeca não conseguiu dar um carrinho e impedir o avanço dos jogadores do Botafogo. E são essas perguntas que são a tônica dos torcedores e do clube do Vasco nessa Série B. Erros infantis, gols tomados no final. E dessa vez foi um gol de contra-ataque de escanteio, repito. Um gol de contra-ataque de escanteio aos 19 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o Botafogo mal tinha jogado e o Vasco já estava atrás do placar. Logo em seguida, o Vasco levou um outro contra-ataque, uma bola enfiada nas costas do Léo Matos, e o Diego Gonçalves, que fez o 4º gol do Botafogo, cruzou para o meio da área, e o Rafael Navarro, um dos artilheiros da competição da Série B, fez o 2º gol para o Botafogo. Aí a torcida do Vasco já estava desesperada dentro de São Januário, já não era para menos, né? O clube vai disputar, tudo indica, obviamente matematicamente ainda tem uma chance que é 0,00001, mas tudo indica que o Vasco vai disputar mais uma Série B em 2022. E a torcida então ficou desesperada, porque o Vasco vai jogar mais uma Série B na sua história, uma situação realmente drástica da equipe, do clube, e já não é para uma coisa de hoje. A gente pode até fazer um vídeo mais para frente comentando todos os problemas do Vasco, mas isso já é mais do que sabido por todos os torcedores. E aí logo em seguida o Léo Matos foi expulso de maneira infantil, assim como todos os jogadores do Vasco têm atuado nas últimas partidas. Você vê que não existe um senso de urgência dos jogadores, eles estão às vezes rindo no início do jogo, até um desrespeito com os torcedores. E, enfim, se indignar agora, como alguns jogadores se indignaram no final da partida, já não resolve tanto. O problema agora não é mais esse. O problema é que o Vasco precisava fazer os resultados e não fez. Então o Léo Matos foi expulso, foi uma expulsão merecida, ele entrou de uma maneira infantil, também não é a primeira vez que ele faz isso, o histórico do atleta o condena. E aí logo em seguida o Botafogo fez o 3º gol com o quê? Mais um erro infantil do Vasco. Ricardo Graça, o zagueiro, tentou fazer uma embaixadinha no meio do campo, dominar com o peito, tocar de coxa. E aí o Oyama, um bom jogador do Botafogo, enfiou para o Marco Antônio, que fez o 2º gol dele na partida e o 3º do Botafogo. Aí a equipe foi com 3-0 para o vestiário, o Vasco já desesperado, um clima de velório. Eu conversei até com amigos que estavam lá. E era realmente, quem foi para xingar, para criticar, para desabafar. Porque o sentimento do torcedor do Vasco não é um sentimento apenas do resultado, é com a forma com a qual o Vasco lida com o jogo, com o campeonato. Por muitas vezes o Vasco teve o placar debaixo do braço e foi negligente. O time não soube disputar a Série B com seriedade, como se deve disputar. E um clube que disputou, que jogou a Série B por quatro ocasiões, tendo para a quinta, já deveria entender como é o funcionamento. Assim, é claro que agora é fácil ser engenheiro de obra pronta e dizer que o Botafogo fez o papel certo. A gente agora sabe pelos resultados, hoje o Botafogo é líder. Mas a diferença de postura da equipe do Botafogo em relação à equipe do Vasco é notória. Hoje os jogadores do Botafogo são atletas que precisam se provar diariamente que tem que continuar no Campeonato Brasileiro, que tem condições de disputar a Série A. Então eles enfrentam o campeonato, vestem a camisa do Botafogo com honra, com caráter. O que parece que os jogadores do Vasco não entendem onde eles estão, com a grandeza do clube. Então foi esse o sentimento do torcedor do Vasco ontem. Então o Botafogo já no 2º tempo fez o 4º gol com o Diego Gonçalves, né? Foi uma situação até que o árbitro anulou com o VAR, depois o Luiz Flávio, que era o árbitro da partida, colocou a mão no ouvido, voltou atrás e deu gol.
Mas enfim, uma vitória merecida do Botafogo, da equipe que respeitou a competição, respeitou a segunda divisão e que hoje é líder do campeonato, está praticamente classificada à Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Bom, vou falar aqui os pontos rapidamente, depois eu vou fazer até um vídeo mais específico sobre os problemas do Vasco de 2021 e o que deve melhorar para 2022. Mas já adianto aqui que tudo começou com uma montagem errada de diretoria. O Vasco atribuiu na mão de Alexandre Pássaro, que era um profissional de departamento jurídico do São Paulo, que tinha feito apenas um trabalho, basicamente, à frente do São Paulo e fez contratações que a torcida do Clube Paulista reclama até hoje, como contratar Orejuela, como fazer contratos absurdos com jogadores tecnicamente muito abaixo do que o São Paulo merece. E a diretoria que venceu a eleição do Vasco atribuiu uma responsabilidade enorme a uma pessoa que não tem experiência no meio do futebol. Ele é novo, mas não tem experiência. Óbvio que a idade não é uma coisa determinante, mas ele não tem experiência. Ele mesmo ontem na entrevista coletiva disse: estou aqui no Vasco, estou aprendendo, evoluindo, sou um profissional melhor do que eu era no São Paulo. E acredito que o Vasco não seja um local no qual o Pássaro deve se usar para evoluir, como ele mesmo disse ontem. Então tudo começou com uma montagem errada, e aí o Alexandre Pássaro teve uma metodologia de contratar jogadores que já disputaram equipes também grandes, como Marquinhos Gabriel, Zeca, Léo Jabá, enfim, jogadores que não precisam se provar, que estão tentando se reinserir no mercado, e determinou um contrato de produtividade. Enfim, ele pretendeu fazer essa metodologia para o ano. No início eu achei que fosse ser boa, mas quando o campeonato foi transcorrendo, a gente percebeu que o Vasco tinha gravíssimos problemas, uma montagem de elenco muito ruim. E aí teve troca de técnico, saiu Marcelo Cabo, que era um técnico reativo, e no Vasco é difícil ter um futebol assim, a torcida cobra. Depois o Lisca veio e em mais ou menos um mês já saiu, não se adaptou com o elenco, o pessoal diz que houve alguns desencontros ali. E trouxe o Fernando Diniz, que para mim é um ponto crucial ali. Foi o Fernando Diniz que conseguiu fazer com que o Vasco jogasse bola? Foi. Mas ao mesmo tempo, ele foi muito teimoso e, na minha avaliação, muito arrogante, porque ele colocou as convicções dele acima do bem coletivo, o bem do Vasco. Havia jogos com que o Vasco deveria chutar a bola para frente. Havia jogos que o Vasco deveria literalmente zerar a bola, matar o jogo. E pelas convicções dele, pelo modo de jogar, pela filosofia que ele entende pelo futebol, o Vasco continuou tocando e perdeu os jogos. O Vasco perdeu vários jogos no final, o Vasco deixou pontos pelo caminho, por um estilo de jogo que eu acho que não dá para se aplicar em uma equipe tecnicamente fraca como é o Vasco. Então, uma série desses fatores fizeram com que o Vasco se encaminhe para a quinta Série B desde 2008, uma situação muito complicada do Vasco, né? Os torcedores já não aguentam mais, estão desesperados e não é para menos, porque o clube com a grandeza do Vasco não merece passar por todos esses problemas. E ontem o reflexo foi a saída do Nenê do gramado, né? Deu entrevista à TV Globo chorando literalmente, um jogador já consagrado, camisa 10 do Paris Saint-Germain, que tem uma história no futebol, uma história também no Vasco, dizendo literalmente que o Vasco fracassou. Ao contrário dele, o Alexandre Pássaro disse que existe assim uma metodologia, que não faltou trabalho, não faltou amor. Mas eu acho que faltou, ao contrário do que ele disse, faltou autocrítica e dizer, bom, a gente errou, o Vasco falhou. Ele disse que falhou, mas não apontou os problemas que são necessários. Não acho que ele deve continuar para o ano que vem, nem ele, nem o Fernando Diniz, até porque, como eu disse, não há material humano para o Fernando Diniz aplicar a filosofia de jogo dele. O mais próximo que ele conseguiu foi no São Paulo, porque tem jogadores superiores ao do Vasco, ao Santos, ao Fluminense, ao Atlético Paranaense, foram clubes pelos quais ele passou. Mas mais uma vez o Fernando Diniz fracassa no trabalho e o Vasco pagou um preço altíssimo de escolhas erradas desde o início pela diretoria, que ontem deu um papel muito errado, mostrou um papel muito errado ao deixar 2 funcionários do clube que não foram eleitos darem entrevista coletiva após talvez o pior capítulo da história do Vasco esportivamente, porque o Vasco já havia caído outras vezes, mas permanecido na segunda divisão, e isso não havia acontecido. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira análise, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem, quais são as opiniões de vocês para o ano que vem, o Vasco tem que trocar de treinador, tem que trocar de diretor? Bom, é isso, deixem o like, se inscrevam no canal e muito obrigado a todos que acompanharam essa análise aqui no BolaCast.